Bom dia. Nós vamos continuar o nosso culto a Deus conversando sobre Bíblia e conversando mais, mais além da Bíblia, que é a respeito da revelação de Deus. É através da revelação que na Bíblia a gente identifica o que é de Deus, o que é do homem, o que é que Deus realmente disse, o que realmente Deus não disse, mas o homem, por vários fatores, entendeu, tá? E como é que a gente faz isso? Como é que a gente chega a essa revelação? Jesus. Jesus é tudo que Deus sempre falou através da revelação, desde Adão até o último ser humano sobre a face da terra. Então, Jesus é esse padrão. Jesus é esse, esse resumo da palavra de Deus, tá bom? Então, é por Jesus que eu sei que em Moisés o que é de Deus e o que é do homem. Em Davi, o que é de Deus e o que é do homem. E é nisso que a gente tem feito nesses dias dos nossos salmos, né? E hoje a gente vai falar sobre o Salmo 9. Vamos ver o que é que o Salmo 9 tem para nós, nessa oportunidade. O título do Salmo é Ações de Graça. Tá bom? E o título que está no original diz assim: Salmo de Davi para o regente em Muti-Labem. Provavelmente isso aí tem a ver com o estilo da música ou da recitação que este salmo deveria ser usado na adoração. Quando eu volto a lembrar, porque é importante para a gente compreender melhor ainda o texto. Quando no original diz assim, Salmo de Davi, quer dizer assim, salmo escrito por Davi ou escrito por ordem de Davi ou escrito como se fosse Davi, entendeu? Ou escrito sobre Davi, coisas assim. Então, é um salmo que tem a ver com Davi. Necessariamente não quer dizer que foi ele que escreveu, mas tem muito a ver. Ou ele escreveu, ou alguém escreveu por ordem dele, ou sobre ele, ou o que seja. Tá bom? Então é isso que o texto quer dizer quando tem assim, Salmo de Davi. No versículo 1 diz assim: Louvarei, Senhor, com todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Em ti eu ficarei contente e saltarei de alegria. Cantarei a teu nome, ó Altíssimo. Meus inimigos voltaram para trás. Eles caem e perecem diante de ti, porque tu fizestes conforme meu direito e minha causa. Tu te sentaste no teu tribunal e julgaste com justiça. Severamente repreendeste as nações, destruístes ao perverso. Tu tiraste o nome dele para sempre e eternamente. Ao inimigo, as destruições já se acabaram para sempre. E tu arrasaste as cidades. Já pereceu sua memória com elas. Tá bom? Então, esse é o texto do Salmo. Vamos ver o que é que tem nesse Salmo que seja coerente com Jesus. E o que não é coerente com Jesus Cristo. Vamos primeiro ver o que há de coerência. Ele até que tem muita coisa em comparação com outros salmos que a gente já viu. Tá? Então, diz assim, entre as coerências, com Jesus. Primeiro ele diz, louvarei ao Senhor com todo o meu coração. Isso é coerente com Jesus. Não que Deus precise, mas Ele quer que façamos para o nosso próprio bem, o louvá-lo. Nós é que ganhamos. Deus não precisa, mas por que Ele quer que a gente louve? Porque faz bem para a gente.
né? Faz bem para a gente elogiar outras pessoas, faz bem para a gente reconhecer os valores das outras pessoas, faz bem para a gente aprender com as vitórias, as conquistas de outras pessoas. Isso faz bem para a gente. Também faz bem para a gente reconhecer a divindade, a maneira de Deus ser, de Deus agir com cada um de nós. Se não for comigo também, com outras pessoas. Mas Deus é digno e eu ganho em reconhecer isso. Entendeu? Então, o primeiro aspecto que é coerente com Jesus é essa palavra dele, né? Louvarei ao Senhor com todo o meu coração. Isto isso produz saúde para a minha vida, e se produz saúde para mim, vai produzir saúde para outras pessoas ao meu redor. Percebe quanta gente ganha só porque a gente tem, né, um espírito reconhecedor em relação a Deus? Muito bem. Aí a segunda coerência desse texto com Jesus, do salmista com Jesus, diz assim: cantarei todas as tuas maravilhas. Isso ajuda as pessoas a entenderem melhor ainda a revelação e o convencimento operado pelo Espírito, né? Se eu sou aquela pessoa que manifesto o que eu vejo do que Deus é, se eu manifesto o que eu vejo do que Deus faz, da maneira carinhosa como Ele cuida de todos, da maneira carinhosa como Ele ama a todos, quanto mais eu vivo isso, quanto mais eu menciono isto, mais as pessoas verão também, porque a gente influencia. Como do jeito que somos influenciados por outros, nós influenciamos outros através da nossa maneira de falar, pensar, agir, da nossa maneira de enxergar as coisas. Entende? Então, ganhamos e outros ganham também. A terceira, né, coerência desse texto com Jesus, né, com o ensino e a vida de Jesus, o salmista diz assim: em ti eu ficarei contente, em ti eu ficarei contente e saltarei de alegria. Temos motivos para isto em todo o tempo da nossa vida. Se agora nós pararmos para pensar nos motivos que temos, né, para saltarmos de alegria pelo que Deus é e pelo que Deus faz com a gente, não só comigo, mas com todas as pessoas, né, nós teremos motivos demais para fazer isso. Muito, tá? Temos motivos para isto em todo o tempo. E quanto mais fazemos isto, mais motivos percebemos ao nosso redor, porque aí a gente abre os olhos, né? Eu estou falando do que Deus faz comigo e com os outros, aí eu vou estar com os olhos ainda mais abertos para ver muito mais do que Ele já fez e do que Ele tem feito para abençoar amorosamente todas as pessoas. Esse é o Deus de Jesus. Mas vamos ver agora o que há de incoerência com Jesus no Salmo 9, tá? Então, aqui, olha, eu juntei aqui até o versículo 6, não foi o 6? Foi até o versículo 6, eu vi aqui 7 incoerências com o ensino de Jesus. Vamos ver aqui. Primeiro, meus inimigos voltam atrás. Incoerente com Jesus. Quem ama não tem inimigos. Por pior que as pessoas queiram ser contra você, você não tem inimigos, porque você ama. E quando você ama, você compreende por que ele está fazendo aquilo. Por que ele... Entendeu? Quem ama não suspeita mal. Quem ama não acredita no mal que o outro possa fazer. Porque ama. É um negócio impressionante.
Então, quem está coerente com Jesus, então isso, meus inimigos voltam atrás? Não temos inimigos, porque Deus não somente quer que amemos a todas as pessoas, mas Ele nos capacita. Além de sermos criados à imagem e semelhança de Deus e termos essa capacidade, não é, de amar o próximo de maneira agape, além disso, o Espírito vem e nos alimenta mais ainda com isso. É o fruto do Espírito. Muito bem, então, quanto mais parecidos com Jesus, menos inimigos o salvo tem, ou o salvo percebe com seu amor. Os inimigos podem até querer ser inimigos, mas o salvo ele não percebe isso, porque ele ama essas pessoas. Segunda incoerência com Jesus no texto. Meus inimigos perecem diante de ti. Perecem diante de ti. Isto não deve ser motivo de adoração a Deus, mas a tristeza com Deus, pois ele ama cada um deles com o máximo do seu amor. Quando Deus vê alguém com problemas, né, por causa da sua maneira de ser, sua maneira de viver, quando Deus vê pessoas com problemas em relação a ele, por causa dessas maneiras de cada um, Deus não fica feliz, Deus não fica alegre, Deus se entristece, Deus lamenta. Você sabe por que Jesus perdoou aquelas pessoas que estavam ofendendo ele? Justamente para que não tivessem razão para não voltarem para ele. Porque o que estavam fazendo era criando dificuldades. Ao matar Jesus e ao querer o mal para Jesus, eles estavam colocando empecilhos caso eles voltassem, quisessem voltar para Jesus. Foi o que Jesus fez? Desmanchou tudo. Perdoou. Então não há mais esses empecilhos. Está tudo fácil para as mesmas pessoas que cuspiram, as mesmas pessoas voltarem para Jesus. Então, essa ideia de meus inimigos perecem, é por isso que eu adoro ao Senhor, como diz o salmista. Não. Esse não é motivo para alegria, porque Deus ama, olha, Deus ama, deixa eu exagerar aqui, né? Deus ama visceralmente essas pessoas que nós temos algumas vezes considerados inimigos. Deus ama apaixonadamente essas pessoas. Quer ferir Deus? Fala mal delas. Deus tem um carinho por elas. Terceiro, outra incoerência do salmo ou do salmista em relação a Jesus. Porque agiste conforme meu direito e minha causa. Tu agiste, Senhor, para me proteger, para garantir os meus direitos e aquilo que eu defendo e a minha situação. Isso é contrário a Jesus. O salmista não conhece Jesus e por isto louva a Deus acreditando que ele atuou diretamente favorável aos interesses particulares dele. Deus está comigo. Deus está a meu favor. A gente ainda tem essas tolices. Isso é incoerente com Jesus. Deus me ama, mas Deus ama todas as pessoas que até na minha ignorância eu posso considerá-las adversários. Quarta incoerência do salmista em relação a Jesus. Tu sentaste no teu tribunal e julgaste com justiça em meu favor. Para a prepotência do salmista em relação aos seus considerados inimigos. Tu sentastes e, ó Deus, agiste de maneira dura com eles, julgastes e condenastes eles, porque eles estavam contra mim.
Nada a ver com Jesus. Nada a ver com Jesus. Não é assim que Jesus age. Não é assim que Deus age. O Deus pregado por Jesus não age assim. O Deus entendido por Moisés na revelação, sim. Aquele Deus vingativo, genocida, né? Aquele Deus que gostava de briga, de confusão, de perseguição, de maldição. Esse Deus de Moisés, sim. Esse que Moisés entendeu da revelação. Mas o Deus ensinado por Jesus, ele é só amor. Só amor. Sexto, cadê? É o quinto, né? É o quinto, a quinta incoerência com o texto bíblico, digamos assim, com a palavra de Deus, incoerência com Jesus. Severamente repreendestes as nações inimigas de Israel. O salmista reflete a prepotência nacional e o próprio judaísmo. Nós é que somos de Deus, vocês não são. Deus está conosco, não está com vocês. Deus nos protege, não protege vocês. Deus quer o nosso bem, Ele só quer o mal de vocês. Esse é o Deus de Moisés. Esse é o Deus de Israel. E é o Deus de muito cristão. Nada a ver com o Deus de Jesus. Nada. Está longe de parecer com o Deus ensinado por Jesus. Muito longe. Acho que não dá nem para ver de tanta distância. Esse é o Deus de Moisés, o Deus que Moisés entendeu da revelação, um Deus vingativo que usou da perversidade para destruir os considerados perversos pelo salmista. E sétima incoerência do salmo. Tu tiraste o nome dos inimigos e suas cidades para sempre. A ideia de um Deus que se vingava no momento e que continuaria se vingando contra os tais considerados inimigos. Esse não é o Deus de Jesus. De maneira nenhuma. Esse é o Deus que Moisés entendeu da revelação. Não o Deus de Jesus. O Deus de Jesus ama a todos. Com igualdade e com equidade. Esse é o Deus de Jesus. Graças a Deus, esse é o verdadeiro Deus. É por causa desse verdadeiro Deus que eu e você e todo mundo salvo foi alcançado. Graças a esse Deus. Porque se fosse aquele Deus de Moisés, nem o povo de Israel seria alcançado. Tá bom? Muito bem. Vamos aqui para os nossos motivos de oração para hoje, terça-feira. Então, nós agradecemos por Ele querer alcançar e salvar todos, sem exceção. Esse querer dele é que é a grande maravilha da história da humanidade. Agradecemos por estar em todos, sempre por perto dele. É aquela coisa, ele quer perto, não quer, ele vai lá e fica perto da pessoa. Porque ele ama. A gente não tem nem ideia do que é isso. O nosso amorzeco que a gente diz ter está longe, muito longe do verdadeiro amor de Deus para conosco. Agradecemos por ter muita paciência com nossos defeitos. E o que não falta é defeito. Não é só defeitos humanos, não. Nós temos defeitos outros, sérios, graves,
Eu acho que até nós que somos, guiados pelo Espírito, esses defeitos é que ficam mais evidentes. Porque além de ter o Espírito nos guiando, a gente ainda mantém esses defeitos. Somos piores do que aqueles que não têm o Espírito Santo guiando eles. Agradecemos também pelos que cultuam conosco sempre. Agradecemos também pelos aniversariantes de hoje. Agradecemos também pelos cuidados com enfermos e desprotegidos. Ele tem muito carinho com enfermos e desprotegidos. Pedimos, por favor, nos faça mais sal e luz do mundo, imitando Jesus. Pedimos, por favor, tira toda a nossa prepotência contra pessoas. Somos prepotentes demais. Pedimos, por favor, nos faça acolher todos ao nosso redor. Pedimos, por favor, que nosso testemunho não atrapalhe pessoas chegarem a Deus. Pedimos também, faça-nos incomodados com desigualdades sociais. Pedimos também, usa-nos como opositores contra todo bullying social. Agradecemos. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Tá bom? Então, esses são os nossos motivos de oração para hoje.